Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início agora à nossa palestra, que é uma ação do PIBID, subprojeto de História da Universidade Estadual do Piauí, Campus Parnaíba, onde participam as escolas Cândido de Oliveira, na pessoa do professor Cláudio Ciarline, e a escola José Euclides Miranda, representado pela professora Elis. Hoje a nossa palestra ela tem como tema Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes. Nós vamos receber hoje a palestrante Fernanda Costa Ferreira. A Fernanda é bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí, é especialista em Direitos Humanos pela FAR, também é especialista em Serviço Social Sócio-Jurídico pela Unialfaville, é mestranda em Serviço Social, Trabalho e Questão Social pela Universidade Estadual do Ceará e atua como analista judiciária na área da assistência social no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. De já, nós agradecemos a presença da Fernanda, ficamos muito felizes por ela ter aceito o convite e estar hoje aqui conosco. Fernanda, é com você, a gente passa a palavra. Boa tarde, eu agradeço aqui o convite do PIBID de História da UESP. É uma felicidade poder estar aqui contribuindo um pouquinho, né, com a formação docente, que eu acho que é tão importante, ainda mais a formação docente na universidade pública. Eu sou daquelas que acredito que é preciso que toda a comunidade abrace a universidade pública, né? Eu vim de universidade pública e, no momento, sou estudante de universidade pública, né? Sou estudante da Universidade Estadual do Ceará, e me coloco aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho nessa tarde, né, sobre direitos das crianças e dos adolescentes. Eu tenho alguma experiência de trabalho na área, no meu trabalho em si, né, no Tribunal de Justiça, lidar com a temática dos direitos da criança e do adolescente no meu cotidiano de trabalho. Também fui, durante um ano, assessora técnica da primeira vara da Infância e Juventude de Teresina, né, na comarca da capital. E também fui conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, entre os anos de 2014 e 2017. Então, tenho algum interesse, alguma experiência com a área dos direitos humanos da criança e do adolescente. Quando o professor Cláudio me fez o convite, ele colocou que esse seria um projeto, né, que você já vem discutindo há algum tempo sobre a questão dos direitos humanos, né? Inclusive, ele me colocou, né, um link de uma outra palestra que já havia acontecido sobre direitos humanos das mulheres. E eu achei sensacional, né? A gente sabe que a temática dos direitos humanos é uma temática que ela precisa aparecer de maneira transversal, né, nos currículos escolares, e que nem sempre essa discussão é posta, né, em pauta nos processos formativos, né, das mais diversas áreas do conhecimento, em especial aqui das licenciaturas, que a gente está aqui conversando com estudantes, né, de história. E eu acho importantíssimo discutir direitos humanos, né, porque a gente está imerso numa sociedade em que falar de direitos humanos às vezes é visto como algo menor, ou como algo sem valor, ou como defender bandido, ou como coisa de desocupado, ou como coisa de vagabundo, né? Tentando aqui fazer uma tempestade de ideias sobre o que a gente vê se falar, né, no senso comum sobre o que seriam esses direitos humanos. Eu acredito que vocês, né, por serem estudantes de história, já estarem nesse projeto há algum tempo, vocês já vêm discutindo direitos humanos, então vocês já sabem o que são direitos humanos. Acho que vocês já tiveram contato com algum dos palestrantes sobre a questão, por exemplo, da declaração, né, dos direitos humanos, dos direitos do homem, que vem lá da questão da Revolução Francesa e tudo mais. Então, eu não pretendo ser repetitiva. O que eu preparei para a gente conversar hoje seria tentando focar especificamente na questão da criança e do adolescente, né? Então, eu busquei um aporte do ordenamento jurídico brasileiro dos direitos da criança e do adolescente para poder trazer um pouco desse material que a gente tem, dessas normativas dos direitos da criança e do adolescente, para que depois, em um segundo momento, o professor Cláudio me colocou, que a gente vai ter um momento para debate, né? Para conversa, para discussão, e aqui eu me coloco. Se puder apresentar o slide, eu preparei o material para poder conversar com vocês hoje.
Não sei se é o Júnior que vai apresentar, o professor Cláudio. Pronto, apareceu aqui para mim. Então, pode passar um pouquinho. Então, esse slide inicial era o que eu já estava falando um pouquinho, né? Por que é importante falar de direitos humanos? Por que a gente precisa falar de direitos humanos das crianças e dos adolescentes? E por que é importante professores entenderem sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Parece meio óbvio hoje a gente pensar que é óbvio que criança e adolescente têm direitos, como as outras pessoas também têm, né? Como as pessoas adultas, como as pessoas idosas. Mas isso não era tão óbvio há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás, sequer se consideravam essas crianças e esses adolescentes pessoas sujeitos de direitos, né? Acho que os assistentes sociais, nós gostamos muito de falar disso, que criança e adolescentes são sujeitos de direitos e sobre eles deve incidir a proteção integral à infância e à juventude. E é porque ao longo da história não foi sempre assim, né? Durante muito tempo da história da humanidade, as crianças não eram enxergadas como sujeitos de direito, né? Eram enxergadas talvez como mini pessoas, mini seres humanos, né? E não era considerada a sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, né? Que é o que hoje a gente considera. Então é por isso que é preciso se falar de direitos das crianças e adolescentes, porque tudo aquilo que a gente não reivindica, que a gente não fala, que a gente não teima, a gente tem, é possível que a gente perca, né? Então, é preciso se falar de direitos humanos, porque ele não é um direito, os direitos humanos não são direitos dados, não são direitos que vão ser infinitos e que nunca vão acabar. É preciso que a gente esteja em constante processo de reivindicar esses direitos humanos, e aqui em especial o de crianças e adolescentes. E ainda mais vocês, né, que são estudantes, né, que logo em breve serão professores, né, estarão em salas de aula, lidando com crianças e adolescentes nos seus cotidianos de trabalho, precisam entender sobre direitos da criança e do adolescente, porque serão público-alvo da sua ação profissional, né? E é preciso que vocês enxerguem aquelas pessoas, aquelas crianças e aqueles adolescentes como pessoa sujeita de direito, e não como uma coisa, como um objeto, como alguém que você vai chegar lá enquanto professor e depositar algum conhecimento e está tudo certo, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Pode passar. Aí eu fiz aqui alguns marcos teóricos importantes dentro desse que eu falei, desse ordenamento jurídico brasileiro sobre direitos da criança e do adolescente, que eu acho que é interessante, né, a gente entender esse percurso que caminhou essa construção desse ordenamento jurídico. Então, como um primeiro documento importante que a gente tem no Brasil, específico para criança e adolescente, seria o Código de Menores de 1927. Então, veja, né, que teoricamente o Brasil existe desde 1500, mas somente em 1927, ou seja, há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, se teve um primeiro documento para se enxergar essas crianças e esses adolescentes. Só que não se enxergavam essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direitos. O que, na verdade, se queria com esse documento, com esse Código de Menores de 1927, era tentar resolver o problema da delinquência juvenil. Era o que fazer com essas crianças que davam trabalho nas ruas, com essas crianças que eram baderneiras, com essas crianças que eram jogadas à própria sorte e acabavam importunando a circulação nas cidades. E o que se ia fazer com essas crianças? E aí, com isso, se criou esse Código de Menores. Então, ele não tinha uma função protetiva, como hoje nós temos nas legislações. A função era muito mais policialesca, né? Então, aqui a gente tem que o Código de Menores foi uma das primeiras estruturas de proteção aos menores em nosso sistema pátrio. Foi produto de uma época culturalmente autoritária e patriarcal. Portanto, não havia preocupação com o problema do menor em compreendê-lo e atendê-lo, mas sim com soluções paliativas. O principal objetivo do legislador era tirar de circulação aquilo que atrapalhava a ordem social. Então, o objetivo era enfurnar essas crianças e esses adolescentes em reformatórios, em orfanatos, em centros ligados à assistência social, às políticas de caridade, filantropia, para poder tirar de circulação, né, e eles não darem mais problema dentro das cidades. Pode passar.
Travou? Mas aqui, continuando, acho que deu uma travadinha aqui, mas a gente pode conversar. Depois desse slide aí, a gente tem um slide que vai falar um pouco sobre a questão de como eram esses menores vistos nas ruas, né? Eram adolescentes que davam trabalho, adolescentes que eram considerados pessoas que estavam importunando, né? Até que em 1942, período considerado especialmente autoritário do Estado Novo, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor. Eu queria só fazer um parêntese aqui, que a gente está utilizando essa nomenclatura menor, mas não é uma nomenclatura apropriada para a atualidade. Eu estou usando essa nomenclatura porque era a que tinha nesses documentos que eu estou trazendo. Mas hoje não se pode, de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, falar menores. Ah, ali tem uns menores bagunçando. Ah, o menor foi abandonado, o menor estava usando droga. Não existe isso de menor, é criança e adolescente. Sempre que a gente vai se referir a criança e adolescente, tá certo? Deu um probleminha, né, com o slide? Ah, pronto, deu certo, apareceu. Então, como eu estava falando, foi que foi criado esse serviço de assistência ao menor, né, no início da década de 40, para tentar, de alguma maneira, fornecer algum amparo estatal a essas crianças e adolescentes, né? Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça que funcionava como um equivalente do sistema penitenciário para a população menor de idade. Sua orientação era correcional e repressiva. O sistema previa atendimento diferente para o adolescente autor de ato infracional e para o menor carente e abandonado. Então, lá era para cuidar de tudo, dos problemas tudo, né? Esse serviço de assistência ao menor era para cuidar desses adolescentes em conflito com a lei, que cometiam atos infracionais e que precisavam ter algum tipo de instituição para eles terem um cumprimento, né, de uma medida socioeducativa, e também para aqueles menores, né, abandonados, menores carentes, menores cujas famílias não teriam condições de criar essas crianças e esses adolescentes, né, e acabava tendo digamos que essa perspectiva correcional e repressiva. Não era ainda uma medida protetiva, não era uma instituição que visava proteger a criança e adolescente. Era muito mais como se fosse, em outras palavras, proteger a sociedade dessas crianças e desses adolescentes, né? Pode passar. Em 1950, foi instalado o primeiro escritório do Unicef no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba. O primeiro projeto realizado no Brasil destinou-se às iniciativas de proteção à saúde da criança e da gestante, em alguns estados do Nordeste do país. O serviço de atendimento ao menor passa a ser considerado perante a opinião pública repressivo, desumanizante e conhecido como universidade do crime. Então, perceba que ainda nessa década de 50, década de 40, ainda a criança e o adolescente não era vista como sujeito de direitos, como alvo de uma política integrada de proteção. Ele era visto como alguém que perturba a ordem, que dá trabalho, que precisa ter uma intervenção repressora, uma intervenção correcional para essa criança e para esse adolescente. Por isso que eu chamo a atenção, e é importante a gente pontuar esses marcos históricos, para que a gente entenda que esse direito que a gente tem hoje, que aparentemente é consolidado da criança e do adolescente, levou muitos anos para ser construído. E durante toda a maior parte da trajetória, né, da formação social brasileira, essas crianças e esses adolescentes não tinham direitos, não tinham nenhum tipo de ordenamento jurídico que lhes garantisse proteção à vida, à saúde, enfim, ao lazer, que são hoje os direitos da criança e do adolescente. Pode passar. A Funabem foi criada em 1964. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor tinha como objetivo formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. A Funabem propunha-se a ser a grande instituição de assistência à infância, cuja linha de ação tinha na internação tanto dos abandonados e carentes, como dos infratores, o seu principal foco. Então, percebam, e aí tem muito até a ver também com a questão da política de saúde mental, que eu também gosto muito de estudar, né? Assim como o louco, as crianças e os adolescentes, eles precisavam ser confinados, eles precisavam ser retirados da sociedade, retirados do ambiente comunitário, né? E aí,
não interessava se eram crianças e adolescentes que tinham cometido ato infracional ou não. Às vezes não eram crianças que, porque roubou, porque era uma criança que invadiu determinado terreno, era uma criança que vândala que derrubou, não existia isso. Era qualquer criança e qualquer adolescente que desse trabalho, né, que não tivesse família, ou que tivesse laços familiares fragilizados, ou crianças que haviam ficado órfãs, crianças que haviam sido, de alguma maneira, abandonadas pelas suas famílias, eram todas encaixotadas dentro dessas instituições, né, ligadas à FUNABEM, para poder retirá-las de circulação, porque ninguém gosta de ver crianças pobres no meio da rua. Crianças pobres no meio da rua podem dar trabalho, e por isso elas precisam ser retiradas de circulação. O Código de Menores, de 1979, a gente tinha assim, uma reformulação do primeiro código, que é de 1927, a gente tem um segundo código de 1979, que constituiu-se numa revisão do Código de Menores de 27, não rompendo, no entanto, com a sua linha principal de arbitrariedade, assistencialismo e repressão. Então, perceba, ainda na década de 70, na década de 80 já, ainda as crianças e os adolescentes em solo brasileiro não eram considerados sujeitos de direitos, ainda eram considerados problemas, coisas que precisavam ser resolvidas, que precisavam ser lidadas. É isso. A partir de meados da década de 70, começou a surgir, por parte de alguns pesquisadores acadêmicos, interesses em estudar a população em situação de risco, especificamente a situação da criança de rua e o chamado delinquente juvenil. Pode passar. A promulgação... Não, acho que é o antes desse. É o 7. Isso. A década de 80 permitiu que a abertura democrática se tornasse uma realidade. Isso se materializou com a promulgação, em 1988, da Constituição Federal, considerada a Constituição Cidadã, que previa a defesa para que crianças e os adolescentes possam ser sujeitos de direitos e a contar com uma política de proteção integral. Reparem que somente no final da década de 80 é que a gente começa a ter os principais normativos, dispositivos legais que consideravam a criança e o adolescente como sujeito de direito. Até então, até a década de 70, os principais normativos brasileiros, entre os quais a gente pincela aqui os dois códigos de menores de 27 e de 79, pontuavam uma estratégia de repressão, de correção dessas crianças, desses adolescentes. E a partir da Constituição Federal de 1988, que tinha artigos específicos tratando de direitos da criança e do adolescente, é que se muda esse pensamento, claro que muito timidamente, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Mas que se muda, começa a se mudar esse pensamento de que criança e adolescente precisa ter uma proteção do Estado, e não somente a repressão do Estado. E aí, a partir da Constituição Federal de 1978, é que se surgem essas primeiras bases para a fundação, o surgimento, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar. A promulgação do ECA, que é a Lei 8.069/90, ocorreu em 13 de julho de 1990, consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira, a produção de um documento de direitos humanos que contempla o que há de mais avançado na normativa internacional em respeito aos direitos da população infanto-juvenil. Você sabia que o ECA é uma das leis para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes mais avançadas do mundo? O Brasil foi pioneiro na área dos direitos infantos juvenis. E neste ano, o ECA completa 30 anos, no caso foi do ano passado. Então, que tal conhecê-lo mais a fundo? Então, aqui é um convite para a gente conversar, para a gente imergir um pouco aqui na discussão sobre o ECA, que às vezes a gente ouve falar muito, principalmente assim, em programas policiais, né? A culpa é do ECA, o ECA que protege os bandidos, o ECA que passa a mão na cabeça, o ECA que não sei o quê, não sei o quê. E provavelmente essas pessoas sequer já se deram o trabalho de estudar com profundidade o ECA, porque o ECA não é tão fácil assim de entender, ele é um documento extenso, é um estatuto muito extenso. Eu, particularmente, na minha avaliação, né, técnica, eu acho um documento muito completo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque você tem dispositivos de proteção, você tem dispositivos de mudança
na sociedade, de ordenamento desses dispositivos de proteção à criança e ao adolescente, e você também tem diretrizes para a atuação com esses adolescentes em conflito com a lei, com relação à questão do cumprimento das medidas socioeducativas. Então, tem tudo lá no ECA. Não quer dizer que é porque adolescente cometeu um ato infracional, o ECA vai passar a mão na cabeça. Não é assim que funciona. O ECA tem uma série de previsões legais, de medidas socioeducativas, para que esses adolescentes cumpram, caso venham a cometer ato infracional. Então, certamente, essas pessoas nunca estudaram o ECA para estar falando esse tipo de coisa, né? O ECA é muito complexo e muito completo, e é uma legislação extremamente avançada de proteção aos direitos da criança e do adolescente. No ordenamento jurídico brasileiro, é a nossa principal ferramenta que materializa os direitos da criança e do adolescente. Pode passar. Por que precisamos discutir sobre o ECA? A concretização dos dispositivos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de diversos avanços, ainda é um desafio a ser enfrentado. Após 3 décadas desde a garantia dos direitos da criança e do adolescente, se tornou prioridade absoluta no Brasil. É um trabalho constante o combate a possíveis retrocessos e a busca para que essa população tenha cada vez mais políticas que assegurem acesso aos seus direitos e a efetiva proteção integral, considerando a diversidade e as especificidades das crianças e adolescentes no país. Então, apesar de ser uma política que nós já temos 31 anos, né? É uma política que ainda precisa ser defendida, ainda precisa ser reivindicada, ainda precisa ser consolidada e, sobretudo, precisa ser materializada. A gente ainda não conseguiu, apesar desses 31 anos, quase a minha idade, a gente não conseguiu materializar essa proteção integral à criança e adolescente, nem conseguiu considerá-la efetivamente como prioridade absoluta, que é o que deveria ser. Pode passar. Se sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente comparece no nosso ordenamento jurídico enquanto forma de regulamentação do artigo 2º, prefácio 227 da Constituição Federal, que absorveu os ditames da doutrina da proteção integral e contempla o princípio da prioridade absoluta. Formulado com o objetivo de intervir positivamente na tragédia de exclusão experimentada pela nossa infância e juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta 2 propostas fundamentais, quais sejam: garantir que as crianças e adolescentes brasileiros, até então reconhecidos como meros objetos de intervenção da família e do Estado, passem a ser tratados como sujeito de direitos. B. O desenvolvimento de uma nova política de atendimento à infância e juventude, informada pelos princípios constitucionais da municipalização das ações e da participação da sociedade civil. Então, não só ele enxerga essa legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, enxerga a criança e adolescente como sujeito de direitos, como ela também propõe todo um reordenamento das políticas de atendimento à criança e adolescente em solo brasileiro. Por isso que eu disse que eu acho uma legislação extremamente complexa e completa também. Pode passar. Disposições preliminares. Eu não vou trazer o ECA todo aqui, como eu falei para vocês, é uma lei muito grande, tem vários artigos, várias coisas, inclusive, que renderiam várias palestras, né? Vários debates, mas eu quis trazer para vocês alguns artigos, poucos, para poder pontuar, assim, iniciar essa discussão sobre o ECA. Eu trouxe só alguns para poder exemplificar para vocês isso que eu estou falando. Então, nas disposições preliminares, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança, para todos os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletas, e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parece óbvio, mas até hoje tem gente que faz confusão, né? Que vê gente com 12 anos de idade e chama de criança, 13 anos de idade e chama de criança. Não é assim. Do ponto de vista legal, a partir dos 12 anos, já é adolescente, né? Então, você considera como adolescente, não considera como criança. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Alguns pontos específicos em que pode ser estendido esse 18 anos até os 21, principalmente quando fala, por exemplo, em cumprimento de medida socioeducativa, que às vezes a pessoa, por exemplo, tinha 17 anos quando cometeu o ato infracional, e ela pode ser tratada como se fosse adolescente e estender isso até os 21 anos, né? Há casos específicos previstos na legislação.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Eu adoro esse artigo, pessoa que adora artigo, sou eu, adoro esse artigo terceiro, porque fala dessas crianças como sujeitos de direito, ela tem direito a essa proteção integral, ela vai ter todos os direitos que as pessoas adultas têm e mais, que é a prioridade absoluta, que é a proteção integral. Então, a gente está conferindo mais direitos ainda a essas crianças e adolescentes do que o resto da população que a gente tem, né? Pode passar. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade, opressão, punidos na forma da lei qualquer ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta a que ela se dirige, as exigências do bem comum, deveres individuais e coletivos e a condição peculiar do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso aqui a gente fala muito lá no judiciário, quando eu vou fazer meus laudos e meus relatórios para os juízes, que é importante se considerar que ali não é uma pessoa, digamos assim, uma pessoa formada, uma pessoa que já atingiu plenamente o seu desenvolvimento, mas que sim, que precisa se considerar que é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento e que é preciso que se entenda esse processo de desenvolvimento como algo que precisa ser amparado pelo Estado, ter o suporte do Estado necessário para poder garantir esses direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Pode passar. O que é essa proteção integral? Faz a hora que eu falo muito aqui de proteção integral. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho. No Brasil, o princípio da proteção integral da criança e do adolescente tem como marco de origem legal a Constituição Federal no seu artigo 227. Mais tarde, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, notou-se novamente a influência de tal princípio em toda a sua estrutura, principalmente no tocante aos direitos fundamentais destes seres humanos. Pode passar. A proteção integral tem como fundamento a concepção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos frente à família, à sociedade e ao Estado. Rompe com a ideia de que sejam simples objetos de intervenção no mundo adulto, colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e qualquer pessoa, bem como de direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em processo de desenvolvimento, né? Por exemplo, dando aqui, porque às vezes a gente lê as leis e parece muito distante da nossa realidade, mas, por exemplo, às vezes a gente está com uma criança e a gente fica invadindo a intimidade dessa criança, desse adolescente, o sigilo, o direito à privacidade, né? Quando a gente gostaria que nós mesmos fôssemos tratados com respeito, que respeitassem a nossa privacidade, que respeitassem a nossa intimidade. E aí, muitas vezes, as crianças são expostas, como se elas não tivessem esse direito a essa privacidade, a essa intimidade. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu me incomodo muito quando, às vezes, eu estou no Instagram e eu tenho algumas pessoas próximas, né, que elas postam vídeos e fotos dos seus filhos pelados, sem roupa, né? Ah, eu tô engraçadinha, minha filha engateando, olha como ela é bonitinha, ela aqui banhando, olha como ela é bonitinha, ela na piscina, e a criança sem roupa, né? Então, assim, se nós temos direito à nossa privacidade, à nossa intimidade, as crianças também têm esse direito à privacidade, essa intimidade. Então, às vezes, a gente acha que seria um absurdo se alguém estivesse filmando a gente pelado e postasse no Instagram. A gente acharia isso absurdo. Por que a gente não acha absurdo filmar uma criança pelada e postar no Instagram? Porque a gente acha que isso é ok. Não tem problema nenhum postar a foto do nosso filho pelado na internet, sabe? Então, é preciso que se enxergue que ali é uma pessoa, sujeito de direitos, e que, por exemplo, tem direito à sua privacidade, ao respeito à sua intimidade. Então, eu sou profundamente contra e bato na tecla de que não é para postar foto de criança, adolescente sem roupa na internet, independentemente da situação que seja. Ah, mas eu quis postar ela tomando banho. Ah, mas eu quis postar trocando a fralda. Eu quis postar ela... Não interessa. A criança tem que ter o direito dela respeitado e não está sendo respeitado naquele momento, né?
Pode passar. Pronto. Aí, depois de falar um pouco sobre essa proteção integral, eu elenquei aqui algumas pinceladas de algumas políticas, né, que são importantes para a criança e adolescente, que é importante que vocês saibam, né? Como eu tinha falado no início, vocês vão trabalhar no cotidiano de vocês com criança e adolescente, e é preciso que vocês saibam um pouco sobre essa realidade de políticas públicas voltadas para esse público. Na área da educação, 2,8 milhões de pessoas de 4 a 17 anos estão fora da escola. A exclusão está concentrada numa população pobre, negra, indígena e quilombola, crianças e adolescentes em situação de rua. Além da necessidade de garantir a universalização do direito à educação, há de se buscar solução para os problemas enfrentados no ambiente escolar, que propiciam a evasão e ou a baixa aprendizagem do aluno. Bullying, CA com deficiência, o preconceito e a discriminação contra os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Adolescentes LGBTs e de grupos populacionais tradicionais específicos, ciganos, comunidade de ferreiro, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária. Então, é preciso que o professor ele tenha toda essa noção da diversidade do público que ele está ali lidando, porque apesar de vocês terem a formação em história, né, quando vocês se tornarem professores lá no campo de trabalho de vocês, vocês não vão lidar somente com a história, com aulas sobre Idade Média, aulas sobre Idade Antiga, vocês vão lidar com crianças que passam fome em casa, vocês vão lidar com adolescentes que têm problemas de aceitação familiar por causa da sua orientação sexual, vocês vão lidar com problemas de crianças e adolescentes que estão sofrendo violência no ambiente familiar, e é preciso que vocês tenham essa sensibilidade para lidar com essas múltiplas questões, né? E aí eu não falo, porque parece meio que eu estou falando de fora, né, por eu não ser professora, como vocês, inclusive, já estão sendo, né, que eu entendo que o PIBID é como se fosse uma ferramenta, né, de docência, vocês estão inseridos nos espaços de docência, mas porque eu tenho um professor de história aqui em casa, né, meu marido é professor de história, e eu vejo que muitas das dificuldades que ele tem como professor não vem, por exemplo, do assunto de história que o fulano não está entendendo, ou de um assunto de filosofia que o fulano está entendendo, da dificuldade de entender sobre o autor tal. As dificuldades perpassam crianças, adolescentes trans, que estão em processo de reconhecimento da sua identidade de gênero e encontram conflitos familiares para lidar com essa questão, adolescentes que sofrem bullying dentro da sala de aula, adolescentes que têm problema com a questão de gordofobia. Então, há uma série de problemas que atravessam a sala de aula que vão chegar para vocês, professores, ou já estão chegando, né, para vocês, professores, e é preciso que vocês desenvolvam essa sensibilidade e que tenham um aporte de conhecimentos para poder lidar com essas situações. Em relação... Alguém quer falar? Não, tinha ouvido alguém. Vou continuar. A profissionalização. A educação profissional é o direito ao trabalho protegido a partir da idade permitida e deve ser assegurado aos adolescentes. Aí vem a lei da aprendizagem, né, que é dos anos 2000, que pode ser considerado um importante instrumento de combate ao trabalho infantil no Brasil, pois proíbe qualquer forma de trabalho até os 14 anos de idade e estabelece o respeito aos direitos do jovem trabalhador. Então, é que é importante vocês saberem, né, que não há nenhuma forma de trabalho, nenhuma forma que seja legal para pessoas menores de 14 anos de idade, né? Porque pode ser que vocês, no cotidiano de trabalho de vocês, lidem com alguma criança de 12 anos, 11 anos, 13 anos, que esteja submetida a situações de trabalho. Isso é trabalho infantil e isso é ilegal. É preciso que se acione os dispositivos de proteção à criança e adolescente, que faça essa denúncia para que se proteja essa criança que está sendo submetida ao trabalho. A partir dos 14 anos, pode ser que esse adolescente ele esteja inserido em projetos de aprendizagem, que era o antigo menor aprendiz, que hoje é o adolescente aprendiz, né? Que são adolescentes que passam determinados dias trabalhando na empresa e tem que ser uma carga horária reduzida de, no máximo, 6 horas diárias e um outro contraturno estudando, né? Fazendo cursos profissionalizantes e na sua escola, né? Eu falo com alguma propriedade porque eu fui um adolescente aprendiz,
Então, eu estudava à tarde na escola e de manhã, segunda, quarta e sexta, eu estava na empresa trabalhando, trabalhava como vendedora, e na terça e na quinta eu estava no Senac, na época era vinculado ao Senac, e na terça e na quinta assistindo aula, né? De administração de empresas, recursos humanos e outras questões administrativas. Então, essa lei da aprendizagem, ela torna possível o trabalho para adolescentes, só que com proteção, né? Resguardando essa possibilidade do adolescente permanecer na escola, porque esses adolescentes que estão em aprendizagem, eles recebem uma bolsa. Então, muitas famílias precisam que esse adolescente esteja inserido em alguma atividade remuneratória. E acaba que esses projetos, esses programas de adolescentes aprendizes são uma ferramenta, né, um dispositivo para fazer esses estudantes terem acesso a alguma renda, mas não saírem da escola, né, prevenir a evasão escolar. Pode passar. É necessário um olhar ampliado sobre as situações de violência contra crianças e adolescentes, devendo ser levados em consideração as situações vivenciadas que podem prejudicar o desenvolvimento pleno e saudável, tais como as relações de poder e de gênero predominantemente na sociedade, questões culturais, a ausência de mecanismos de proteção, o medo de denunciar, a ineficiência dos órgãos de atendimento e a certeza da impunidade. Olha, gente, não é fácil. Não é fácil, isso é tão cotidiano que aqui no intervalo, enquanto a gente estava aqui sem falar, eu estava no telefone com uma amiga que é assistente social de uma universidade pública, me relatando uma situação que ela estava atendendo ali naquele momento com a psicóloga da instituição, de uma estudante que durante toda a adolescência sofreu violência e que estava agora pronta para fazer as denúncias, mas que tinha medo, que não sabia por onde começar, qual era o órgão que ela deveria procurar, e eu estava orientando essa colega a fazer essas orientações para essa pessoa. Então, isso acontece cotidianamente nas escolas, nas universidades, em outros espaços educacionais, e é preciso que a gente tenha domínio, né, dessas ferramentas, desses instrumentos, saber como é que faz a denúncia, qual órgão que eu vou encaminhar, porque vai ser uma realidade cotidiana de vocês. A prevenção de mortes por causas externas e a promoção da saúde para evitar situações de risco apontam para uma abordagem que exige a articulação intersetorial, interdisciplinar e multiprofissional, com a coparticipação do Estado, da sociedade e da família, visando aprofundar a discussão sobre o assunto. Então, gente, eu costumo falar, porque muitas vezes há uma coisa que muitas autoras, né, principalmente do serviço social, têm chamado de familismo. Né? A professora Regina Mioto, a professora Solange Teixeira, são autoras que trabalham com essa categoria do familismo, que é você tirar completamente a responsabilidade do Estado e jogar essa responsabilidade completamente nas costas da família. Né? A gente chama isso de familismo. Por exemplo, se tem uma adolescente que está fora da escola, a culpa é da família. Tem um adolescente que está com problema com álcool e drogas, a culpa é da família. Tem um adolescente que está sofrendo bullying, não tem remédio, está com problema de transtorno mental e não está fazendo tratamento, a culpa sempre é da família. É preciso que a gente tenha muito cuidado com esse discurso, porque é um discurso muito perigoso, um discurso muito conservador e muito culpabilizador das famílias, porque é preciso se reconhecer o papel do Estado na proteção dessa criança e do adolescente. Por exemplo, teve um caso que eu atuei aqui em Parnaíba, até ficou famoso, assim, nas redes sociais, nos programas policialescos, que foi de um adolescente que matou o avô, né? Um caso que chamou a atenção de muita gente aqui em Parnaíba, esse adolescente matou o avô. Mas, assim, tem muitas coisas envolvidas nessa questão, né? Eu fui a profissional que atuei como perita nesse caso, mas uma coisa que chamou a atenção é que era um adolescente com transtorno mental que não estava tendo o seu tratamento ofertado pelo município. Aqui em Parnaíba, por exemplo, deveria ter um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, que a gente chama de CAPS-I, e não tem. As crianças e adolescentes com transtorno mental são jogadas às traças. Uma parcela delas são atendidas pela APAI, que é uma instituição filantrópica vinculada ao SUS, mas que não consegue abarcar toda a demanda de crianças e adolescentes com transtorno mental, e outra parte delas fica sendo atendida nos dispositivos para pessoas adultas, que são o CAPS 2, que não deveria receber esse público, não está preparado para receber esse público, e nem é seguro esse local para receber crianças e adolescentes. E aí, quem foi que falhou? É a família? Essa família nem tinha para onde levar, porque nem tinha um dispositivo público para atender essas crianças em conflito com essas crianças com transtorno mental. Então, é preciso que a gente
tenha essa criticidade ao analisar essas situações e tentar enxergar que há necessidade do papel do Estado na proteção da criança e do adolescente, não somente culpabilizar a família. Ah, a menina não vem para a escola, a culpa é da mãe que não vem deixar. Será que tem transporte escolar para essa criança chegar na escola? Será que essa criança tem como ir para a escola se ela tem roupa, se ela tem calçado, se ela tem comida em casa para poder chegar até a escola? Uma série de fatores que a gente precisa contextualizar antes de culpabilizar as famílias. Pode passar. E aí, falando um pouco sobre essas principais violências contra crianças e adolescentes. No Brasil, crianças e adolescentes são vítimas diariamente de diversos tipos de violência. Cerca de 70% das vítimas de estupro no país são crianças e adolescentes. Isso aqui é uma realidade, eu não tenho nem palavras para dizer, mas é muito presente nas nossas vidas, né? A gente atua com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual aqui na comarca de Parnaíba, eu trabalho no fórum aqui de Parnaíba, realizando um procedimento chamado depoimento especial, né? Que é executado por psicólogos e assistentes sociais. E aqui são rotineiros, é o que a gente mais tem sido demandado para atuar em depoimento especial, porque são muitos casos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Muitos. Rotineiramente chegam casos na justiça para serem processados. Então, é uma realidade que vocês, infelizmente, vão também lidar nos seus espaços socioeducacionais, que vocês estiverem inseridos, e vão precisar saber como lidar, como encaminhar e como denunciar. A violência letal, que viola o direito à vida, mortes em acidentes, suicídio, homicídio, morrem 4 vezes mais crianças e adolescentes negras do que brancas. É preciso, quando se fizer essa análise sobre mortalidade de crianças e adolescentes, se reconhecer esse componente da raça, porque são as crianças negras, as crianças mais vulnerabilizadas, as crianças mais assassinadas, as crianças mais abandonadas. Violência cometida pela segurança pública, violência contra criança indígena, quilombola, trabalho infantil, violação de direitos dos meios de comunicações, no judiciário, falta de equipes nas varas de infância, né? Aqui em Parnaíba, por exemplo, a nossa equipe é muito reduzida, são poucas profissionais para atender todas as varas que existem aqui em Parnaíba. Então, eu não atuo hoje só com infância e juventude, eu atuo com infância e juventude, violência contra a mulher, execuções penais, direito de família. Então, era o ideal seria que a gente tivesse equipes técnicas especializadas que atuassem somente com a infância e juventude para poder a gente ter uma atenção mais direcionada. Mas não é essa a realidade judiciária. Pode passar. Como enfrentar essas violências? Já estamos aqui finalizando. A prevenção primária é a maneira mais econômica, eficaz e abrangente para se evitar a violência contra crianças. Através da prevenção primária, atua-se para modificar condutas e formar novas culturas, sensibilizando e mobilizando a sociedade. Os espaços educacionais são um local privilegiado de educação e formação, sendo os professores pessoas de referência para crianças e adolescentes. E, em muitos casos, são estes professores os primeiros que detectam os sinais de violência sofrida pelos seus alunos. Então, é importante demais enxergar nos professores essas pessoas que podem ter essa sensibilidade para perceber que aquela criança e aquele adolescente está em situação de violência. Uma vez eu fui convidado para o município aqui da Planície Litorânea para fazer uma capacitação para todos os professores da rede municipal, né, de educação sobre prevenção à violência contra a criança e adolescente, para saber enxergar esses sinais de violência, principalmente com relação à questão da violência sexual, como enxergar, como lidar, como realizar a escuta, como encaminhar a denúncia. É importante que os professores tenham domínio, né, dessas informações. Pode passar. E como é que a gente denuncia? Então, assim, existe um canal que é o chamado Disque 100. Você pega qualquer telefone, celular, digita 100, que é o canal que acolhe denúncias de violação de direitos humanos, né? E aí você pode ligar a qualquer momento do dia, até às 10 horas da noite, de 8 às 10. Você só precisa saber o quê? É anônimo, você não precisa dizer seu nome. Você precisa saber o nome da criança ou do adolescente que você quer informar que está sofrendo violência, e pelo menos o endereço. Também, olha, mora na rua tal, no bairro tal, local tal, para que essa informação ela vai ser encaminhada para a delegacia, para o Ministério Público e para o Conselho Tutelar, para que esses órgãos realizem os processos de acolhimento e investigação dessa denúncia. Então, existe esse canal, que é o Disque 100, que eu acho que é o mais, talvez, acessível, né? Que qualquer pessoa pode ligar
e fazer a sua denúncia, é uma denúncia anônima. Você também pode fazer pelo e-mail. Aí o e-mail, eu coloquei o e-mail que acolhe denúncia de situações de violência contra criança e adolescente. Você também pode ir pessoalmente ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à delegacia, e informar que você conhece uma criança ou adolescente que está passando por situação de violência. Então, há uma série de mecanismos que hoje a gente tem para fazer essa denúncia. O que não pode é não fazer. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas há um normativo dentro do ECA que coloca, inclusive, punições, né, para professores que ficam sabendo de situação de violência contra criança e adolescente que não fizeram a denúncia, que não acionaram os órgãos competentes. Vocês podem ser processados judicialmente por isso, né? Então, é obrigação desses trabalhadores da educação, dos profissionais da educação e também dos profissionais de saúde, comunicar essa situação de violência contra a criança e adolescente. Pode passar. A escola tem papel fundamental na proteção da criança e adolescente. Profissionais da educação têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar sobre suspeitas ou confirmação de casos de violência contra a criança e adolescente, devendo priorizar a atenção à vítima, garantindo-lhes tratamento digno e respeitoso. Então, aqui para finalizar, eu quero dizer e fazer esse convite para sermos todos pessoas protetoras de crianças e adolescentes. Aqui coloquei os mecanismos de denúncia, o principal deles é o Disque 100, que você pode fazer essa denúncia anônima de criança ou adolescente que esteja passando por situação de violência doméstica. É preciso que vocês enxerguem essas crianças e esses adolescentes como sujeitos de direitos, como pessoas que devem ser alvo dessa proteção integral para que consigam se desenvolver plenamente. E somos todos nós responsáveis por isso. Então, agora eu acho que a gente vai para o segundo momento, que é o momento, né, da conversa, do debate e das perguntas. Muito obrigada. A gente agradece a Fernanda por essa excelente palestra, são informações muito importantes sobre essa questão dos direitos dos homens, das crianças e dos adolescentes. Antes de abrir para esse momento do debate, eu gostaria só de lembrar que esse nosso subprojeto do PIBID de História da Universidade Estadual do Piauí, ele é coordenado pelo nosso professor Yuri Orlando da Nóbrega. Eu acho que a gente já pode abrir, né, professor? Esse momento de debate. Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser fazer uso do microfone ou escrever aí no bate-papo, a gente pode estar lendo. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos, enfim. É muito bom essa sua fala, né, em relação a essa temática. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da exposição das crianças, né, nas redes sociais, que isso me toca muito, porque isso pode gerar consequências várias, né, por exemplo, bullying na escola, né, então, eu não sei se tem um projeto de lei que possa conscientizar as pessoas para isso, né, mas eu acho que conscientizar as pessoas nesse problema vai mais pela educação, né, fazer com que as pessoas tenham essa consciência que isso não é certo, pode gerar conteúdo para pedófilo, inclusive. Então, essa sua fala foi ótima. Exatamente, até às vezes são pessoas que têm perfil aberto no Instagram, né? Porque é uma coisa, às vezes, algumas pessoas que têm perfil fechado, e às vezes só familiares vão ter acesso a essas fotos e tudo mais. Outra coisa são pessoas com perfil aberto, que é bem como a Daiane colocou, que outras pessoas que... Enfim, a gente sabe que existem redes estruturadíssimas de pedofilia na internet, que andam procurando essas fotos de criança de calcinha, de cueca, ou então até peladas, para poder fomentar esses fóruns de acesso à pedofilia. Então, por isso que é importante a gente conversar com as pessoas, explicar, olha, não é certo postar foto de criança pelada na internet, apague essa foto, você pode estar prejudicando a criança, você está expondo a criança desnecessariamente, isso é ilegal, você está ferindo o direito à privacidade dessa criança, desse adolescente. É preciso que a gente converse
converse com as pessoas no nosso dia a dia. Tio, primo, irmã, a pessoa que a gente tem que ter um filho pequeno, né, que faz essa exposição, para que a gente proteja. É também nosso papel essa proteção à criança e adolescente, né? Que tem uma pergunta aqui no chat, né? Você acha que o ECA deve melhorar em qual setor? Acho que sim. Principalmente, eu acho que poderia melhorar na questão dos dispositivos de proteção à criança e adolescente, né? Porque eu acho, talvez por eu estar inserida, né, no judiciário, no sistema de justiça, que às vezes talvez não seja tão incisivo na hora de cobrar os dispositivos, os órgãos, os organismos, essa estruturação de atendimento à criança e adolescente, né? Obrigar, por exemplo, que o Ministério Público tenha equipes especializadas para atender criança e adolescente. No Piauí todo, por exemplo, efetivas, o Ministério Público tem 2 assistentes sociais e uma psicóloga, que ficam somente na comarca de Teresina. E aí, como é que fica esses promotores que precisam atuar nos casos de infância e juventude e não tem um suporte de equipe técnica especializada para atuar com infância e juventude? Fica muito complicado. Então, eu acho que, de repente, o ECA poderia ser alterado para tentar, de alguma maneira, ser mais coercitivo ou ser mais incisivo na hora de cobrar esses organismos de proteção à criança e adolescente da estruturação de equipes mínimas para atendimento, de que esse atendimento aconteça com a maior qualidade possível, com a estruturação de equipes técnicas especializadas. Acho que é uma coisa que poderia melhorar no ECA. Eu acho, às vezes, ele muito brando na hora de cobrar os órgãos, principalmente quando são os órgãos do sistema de justiça. Mais alguém que queira fazer uma pergunta, queira usar o microfone por meio do bate-papo? Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que a palestrante falou sobre o papel do professor enquanto denunciar também quando é chegado alguma denúncia de alguma criança e tudo mais, porque às vezes a gente fica pensando que é raro, às vezes, sempre tem, mas não de forma tão pontual, educação sexual nas escolas, né, que é um tema que deveria ser bastante discutido e que, às vezes, é negligenciado, porque quando a criança ela conhece o seu corpo e tudo mais, e quem pode mexer, né, mexer no caso, apenas ver a criança é o pai ou a mãe, isso é muito importante. E aí a gente percebe que, às vezes, o nosso Estado é falho enquanto a isso, e agora mais ainda, né, com essas novas políticas que querem fazer, que às vezes acham que educação sexual é para ensinar a criança coisas erradas ou para fomentar aquela tal ideologia de gênero, mas não é isso. Esse é o comentário que eu queria fazer. Exatamente, né? Que vai ao encontro da pergunta aqui do Orlando. Gostaria de saber sua opinião sobre a educação sexual na escola. Eu sou uma super defensora de que a gente tem que trabalhar a educação sexual nas escolas. Por exemplo, uma vez eu fui convidada por uma escola lá na Pedra do Sal para eu fazer uma palestra sobre prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes para crianças pequenas, né? Então, a gente faz usando mecanismos. Eu não vou chegar lá para essas crianças falando de pênis, vagina, penetração, não é isso que eu vou chegar falando. A gente tem ferramentas, a gente tem recursos lúdicos para utilizar com as crianças. Por exemplo, vou citar um que eu uso para poder conversar com as crianças, que é um livro chamado O Segredo de Tartanina, né? É um livro interessantíssimo, se vocês, professores, quiserem adquirir, tem como a gente adquirir na internet facilmente. Eu posso até botar no chat aqui depois, se vocês quiserem ter acesso a esse livro, porque aí você vai contando uma história de uma tartaruga, né? E aí, ao longo dessa contação de história, você vai ensinando a criança a se proteger, a identificar quando ela estiver sendo tocada de um jeito ruim, quando ela estiver sendo olhada de um jeito ruim, né? Então, você tem que usar muito desse universo do lúdico para trabalhar com crianças e adolescentes, ensinar essas crianças e adolescentes a se protegerem. Então, eu acho que sim, que é preciso se discutir essa questão de educação sexual nas escolas, para que as pessoas aprendam, à medida do seu desenvolvimento,
né? A gente tem determinado tipo de informação que pode ser repassado. Por exemplo, para adolescentes a partir dos 15 anos, a gente já poderia falar sobre métodos contraceptivos, a importância de ter acesso a esses métodos contraceptivos, sobre como ter acesso a uma pílula, como ter acesso a uma camisinha, como ter acesso a outras questões. Então, é preciso que se converse sobre isso, porque muitas dessas crianças, desses adolescentes, não vão ter espaço de discussão nas suas casas, nas suas famílias, e acaba sendo a escola esse lugar em que ela vai poder ter alguma informação, né? Informação de qualidade. Então, eu sou defensora, sim, de que a gente tem que ter, considerando o nível de desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, essa discussão sobre a educação sexual nas escolas. Mais alguém que queira fazer uma pergunta, algum questionamento, comentário? Não? Peraí, só um minuto. Pode falar, pode falar. Professora, de que forma, assim, a escola ela poderia estar contribuindo, né, para a efetivação desses direitos, tipo, só com o debate ou tipo, trazendo, né, esse debate para a sala de aula, ou tem outras formas que a escola poderia estar atuando para fazer, estabelecer de forma clara, né, esses direitos que muitas vezes são desconhecidos? Pronto, eu acho que tem várias estratégias que a escola poderia utilizar. Uma delas é a que você citou, de inserir esse conteúdo dentro da sala de aula, né? Nas aulas de matemática, de física, de química, de história, se falar sobre os direitos da criança e do adolescente, sobre proteção à criança e adolescente, é possível que se faça isso. Por exemplo, nas reuniões de pais, né? As escolas têm essa estratégia da reunião de pais, falar sobre o direito da criança e do adolescente, convidar pessoas para falarem sobre o direito da criança e do adolescente. Uma outra estratégia que eu enxergo seria uma pactuação em rede, né? Porque a escola é um dispositivo de um território, ela faz parte de um território. E naquele território, possivelmente tem uma unidade básica de saúde, possivelmente tem um CRAS, possivelmente tem uma outra unidade da assistência social ou de uma outra política pública, ou mesmo uma organização não governamental que trabalhe com criança e adolescente, e projetar, planejar e executar ações articuladas em rede para a proteção à criança e adolescente. Então, de repente, convidar a enfermeira do território, da unidade básica de saúde, para falar com os adolescentes sobre métodos contraceptivos. Levar os adolescentes da escola para o CRAS, para poder eles conversarem com o assistente social sobre o ECA, sobre os direitos da criança e adolescente. Então, há uma série de articulações em rede entre os dispositivos do território que podem ser articuladas, né, estreitadas, para que a gente consiga, de fato, ofertar uma proteção integral. Essa oferta da proteção integral, ela passa também por um trabalho articulado em rede, com as outras políticas públicas, né? A escola sozinha não vai dar conta de resolver todos os problemas do mundo, mas se ela se articular com os outros dispositivos do território, pode ser que ela consiga dar passos mais significativos no rumo dessa proteção integral à criança e adolescente. E uma outra possibilidade é a inserção do psicólogo e do assistente social nas escolas. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que já foi aprovada que prevê psicólogo e assistente social em todas as escolas públicas e particulares. Mas ainda falta ser materializada. Hoje são poucas as escolas que contam com assistentes sociais e psicólogos, mas seria interessante se a gente tivesse para poder facilitar esse trabalho de proteção à criança e adolescente. Mais alguém? Quero fazer uma pergunta, um comentário. Acho que senão a gente já pode encerrar, não é isso, professor? Isso, eu só queria agradecer novamente a professora Fernanda. Todo mundo adorou aqui os comentários, adoraram a palestra, eu adorei também, uma palestra riquíssima e vai nos ajudar muito, assim como ajudar muito os nossos alunos, que a gente vai repassar, para entenderem mais sobre essa questão dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. E agradeço em nome de todos, né, os bolsistas, a professora Liz, o professor Yuri, e muito obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até. A gente agradece em nome de todos que compõem o projeto de História do PIBID, que é coordenado pelo professor Yuri, nossos supervisores, o professor Klaus, a professora Liz. Em nome de todos os PIBIDianos, a gente agradece. Foi uma palestra muito rica em informações e dados, e a gente fica muito grato. Tchau. Tchau.